Em nossa história, a humanidade já enfrentou muitos desafios, desde pandemias e guerras até desastres naturais e ameaças extraterrestres. No entanto, em alguns raros casos, a humanidade quase chegou ao fim. A seguir, vamos explorar 5 eventos surpreendentes em que a vida na Terra quase terminou. Você ficará surpreso com a fragilidade da nossa existência e as forças imprevisíveis que moldam o nosso destino. No ano de 1918, um vírus da gripe espanhola se espalhou rapidamente pelo mundo, causando uma pandemia que durou 2 anos e afetou cerca de 500 milhões de pessoas em 4 continentes. A taxa de mortalidade era assustadora, com cerca de 50 milhões de mortes registradas, sendo a principal vítima a população jovem e saudável. A gravidade do vírus era alarmante, pois causava febre alta, tosse, coriza, faringite e pneumonia, levando à morte de 3 a 5% de quem contraía a doença. A letalidade era tão alta que os sobreviventes relatavam sintomas neurológicos como enxaquecas, insônia, depressão e nevralgia. Naquela época não havia tratamento ou vacina eficaz para combater a doença, e a principal forma de contágio era por via aérea, através do ar e de gotículas contaminadas pelo vírus. A gripe espanhola teve um impacto significativo na sociedade, causando escassez de mão de obra, falências, crise econômica, guerra civil, revoluções, conflitos étnicos, pandemias e fome. A propagação da doença foi facilitada pela Primeira Guerra Mundial, pois os soldados viviam em condições precárias, o que contribuiu para a disseminação do vírus. No final da guerra, os navios ajudaram na rápida disseminação para a América do Norte e da Europa. A partir daí, a doença se espalhou pelo mundo. Durante a Guerra Fria, o risco de uma guerra nuclear entre as superpotências era uma preocupação constante. Em 27 de setembro de 1983, o mundo ficou mais perto do apocalipse nuclear do que imaginávamos. Um erro humano quase provocou um ataque nuclear da União Soviética contra a Noruega e o Canadá. Por sorte, um oficial do Exército Báltico evitou um desastre global. Naquele dia, o alerta de ataque da base nuclear soviética de Tyuratam, perto de Karatal, no Cazaquistão, estava programado para ser acionado às 19 horas UTC, mas o oficial responsável atrasou o horário para 21 horas UTC. Posteriormente, ele descobriu que o computador do sistema de alerta de ataque estava no horário de Quartzo e não UTC. Se o oficial não tivesse atrasado o horário do alerta, o ataque nuclear teria sido lançado às 20 horas UTC. O ataque nuclear nunca ocorreu. Mas o que teria acontecido se o militar soviético não tivesse corrigido o relógio? Seria o fim da humanidade? E qual o real poder de uma bomba nuclear? Para responder a estas perguntas, fizemos uma simulação com dados reais de um estudo sobre a resistência de navios nucleares a bombas atômicas. Com base neste estudo, a explosão de uma bomba nuclear causaria graves consequências para a humanidade. A radiação ionizante emitida pela bomba danificaria permanentemente os oceanos e a atmosfera, comprometendo a camada de ozônio e alterando o clima global. Além disso, a radioatividade liberada pela explosão afetaria gravemente a saúde humana, causando câncer e mutações genéticas. Em julho de 2012, a Terra escapou de um evento catastrófico quando um flare star, ou seja, uma erupção solar, ameaçou destruir a camada de ozônio, abrindo caminho para a radiação ultravioleta do Sol atingir a superfície do planeta. O Flare Star, considerado o maior registrado em mais de 100 anos, ocorreu em 23 de julho de 2012 e foi 30 vezes mais potente que o evento anterior de 2005. Os cientistas acreditam que este Flare Star poderia ter causado um colapso na rede elétrica global se a Terra estivesse voltada para o Sol, intensificando as rajadas de vento solar e induzindo correntes de ar em larga escala. O impacto do evento em 2012 na camada de ozônio foi calculado em 100,6 teragramas de monatomic de ozônio por segundo. Esse valor é próximo aos limites de reposição natural da camada de ozônio, demonstrando a gravidade do evento.
A intensidade do Flare Star gerou tempestades geomagnéticas globais, as maiores já registradas, impactando satélites, redes de comunicação e infraestrutura tecnológica. Havia preocupação de que a rede elétrica global pudesse ser afetada, mas a Terra estava em oposição ao Sol, o que minimizou os impactos. No entanto, se a Terra estivesse voltada para o Sol, o resultado seria devastador, afetando satélites, abrindo caminho para a radiação ultravioleta e induzindo correntes de ar em larga escala, colocando em risco a infraestrutura global. Um acidente quase catastrófico ocorreu em 23 de março de 1980, envolvendo um míssil Minuteman II com ogivas nucleares. O míssil estava programado para um teste de lançamento no Centro Edwards da Força Aérea nos Estados Unidos. Durante a preparação, um sensor detectou uma variação de temperatura de 10 graus Fahrenheit nas duas ogivas nucleares, o que levou a equipe a decidir contra a realização do teste. Essa decisão pode ter salvado vidas e prevenido um desastre ambiental se o míssil tivesse explodido. A explosão de ogivas nucleares teria causado danos extensos em um raio de 100 milhas, impactando gravemente a flora e fauna local, além de comprometer a saúde pública. Felizmente, a equipe tomou a decisão certa, evitando um potencial holocausto. Os mísseis Minuteman II com ogivas nucleares são capazes de atingir alvos distantes a milhares de quilômetros de distância, transportando cabeças nucleares de grande poder destrutivo. A temperatura da explosão de um mísseis Minuteman II pode chegar a 4.000 graus Fahrenheit, liberando uma quantidade letal de calor e radiação. Em caso de explosão, as ondas de choque podem causar danos estruturais em um raio de 100 km, destruindo edifícios, pontes e outras infraestruturas. Além dos impactos diretos, a explosão nuclear libera quantidades significativas de poluentes radioativos no ambiente, contaminando o solo, água e ar. A radiação pode se acumular nos tecidos orgânicos, causando doenças e mutações genéticas a longo prazo. Embora a humanidade tenha escapado de eventos apocalípticos, a vida no planeta Terra ainda é desafiadora. A cada ano, novas ameaças surgem, como crises climáticas, pandemias e conflitos armados. No entanto, a resiliência humana se mostra capaz de superar os obstáculos. A capacidade de adaptação e inovação permitiu que a humanidade se desenvolvesse e prosperasse mesmo diante das adversidades. A história está repleta de exemplos de como a perseverança e o trabalho em conjunto podem ajudar a superar desafios. No ano de 1918, a gripe espanhola causou grande sofrimento, mas a colaboração entre cientistas e governos para conter a propagação da doença foi fundamental para minimizar seus efeitos. Durante a Guerra Fria, a humanidade escapou da aniquilação nuclear por um triz. A decisão do oficial soviético de ajustar o relógio do sistema de alerta de ataque nuclear pode ter salvado a vida de milhões de pessoas. Em 2012, a Terra escapou de um desastre ambiental devido ao Flare Star, um dos maiores já registrados. Os cientistas trabalharam incansavelmente para entender e prever os impactos do fenômeno, enquanto os governos implementaram medidas para proteger a infraestrutura crítica. Acidentes como o ocorrido com o míssil nuclear em 1980 nos lembram da importância da segurança e manutenção de sistemas complexos. A cada desafio, a humanidade aprende e se fortalece, aprimorando os sistemas de alerta, pesquisa e segurança. A humanidade enfrenta constantemente ameaças, mas a união e a busca por soluções inovadoras garantem a nossa sobrevivência. Devemos nos lembrar que a vida é preciosa e lutar para preservá-la, pois a Terra também nos protege. Como evidenciado pelos eventos de 2012, a superação dos desafios coletivos garante a nossa prosperidade e evolução. Aprendemos com os erros do passado e nos preparamos para os desafios do futuro, buscando um amanhã melhor para todos. A cada obstáculo superado, a humanidade se fortalece, mostrando que a vida prevalece e a união garante a nossa sobrevivência. Em suma, a vida é um dom precioso que devemos valorizar e proteger a todo custo. A história nos ensina que a união, a solidariedade e a busca incessante por soluções para os problemas são essenciais para a nossa sobrevivência. Os eventos que mais nos aproximaram do fim nos mostram a fragilidade da nossa existência.
mas também a nossa capacidade de superação e resiliência. Cabe a nós preservar a vida e garantir um futuro próspero para a humanidade. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva para mais conteúdo. Compartilhe com seus amigos para que todos saibam da nossa fragilidade e capacidade de superação. Juntos, podemos garantir um futuro melhor para todos.